Olá, seja bem-vindo ao episódio 4 da Jornada da Dialética na categorização da análise textual discursiva. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre teorização, teorias a priori, teorias emergentes. No episódio anterior, nós vimos sobre categorização, sobre unitarização, sobre o quebra-cabeça, sobre o mosaico, e no episódio de hoje nós veremos sobre uma outra metáfora, que no caso é sobre as faces de Jano. Se você não conhece essa metáfora, fica ligado aqui nesse episódio que você vai entender. Aproveito para te lembrar para você pegar a sua caneta, o seu caderno, para você ir anotando alguns pontos muito importantes que eu vou mencionando aqui. Então, quando nós falamos de teorização, significa que nós estamos recorrendo a teorias, que podem ser teorias já fundamentadas ou teorias que vão sendo formuladas ao longo da pesquisa. O modo clássico de teorização é quando você recorre a teorias que já estão consolidadas, a teorias que já existem, a teorias de autores que já teorizaram sobre esse assunto. Então se recorre a teorias consistentes de interpretação do mundo. Uma outra forma, de teorização, que é oposta à que a gente acabou de mencionar, são as formas de teorias emergentes, em que há aí uma super atenção ao pesquisador, ao que o pesquisador descobre ao longo da pesquisa, e vale lembrar que esses dois modos de teorização, eles são válidos na análise textual discursiva, mas lembrando que eu já mencionei no episódio anterior, claro que as teorias emergentes, elas têm uma atenção especial na ATD, porque sempre se busca a criatividade, a autonomia e esse percurso de descobrimento por parte do pesquisador. Então, nesse processo de análise e de categorização, é importante dar uma atenção especial ao conhecimento tácito do pesquisador. Conhecimento tácito é aquele conhecimento que o pesquisador, que o sujeito, porque antes de ser pesquisador, ele é um sujeito, ele viveu a sua vida, ele tem experiências práticas, ele tem uma experiência de vida, uma rotina, um dia a dia, conhecimentos que foram adquiridos ao longo da sua história. Então, esse conhecimento tácito, ele vai ser muito valorizado nesse processo da categorização dentro da análise textual discursiva. Então, se recorre sim a esse conhecimento tácito do pesquisador e tem fundamento nesse processo a partir dessa experiência desse sujeito. Outro ponto muito importante de se destacar é que as unidades, lembra lá das unidades? Você tem um texto, você fragmenta em várias unidades de sentido, de significado, unidades de análise, é tudo a mesma coisa. Então, essas unidades, quando elas são levadas à categorização, quando elas são categorizadas em categorias onde elas têm características em comum, sempre de acordo com o objetivo da pesquisa, é muito importante levar em consideração que essas unidades, elas estão isoladas, e quando essas unidades elas estão isoladas, se corre um sério perigo. O perigo dessa unidade ficar deslocada, ficar sem contexto, ficar sem sentido, porque quando você recorta um pequeno trecho, uma pequena observação, uma frase dita por alguém numa entrevista, e você tira ela de todo o contexto, corre-se o risco de essa unidade ela ficar deslocada e talvez até significar uma outra coisa que não era a intenção de quem falou. Então, é muito importante ficar atento que esse sentido da unidade sempre seja claro, sempre seja fiel ao que o sujeito da pesquisa mencionou. Então, para facilitar a análise dessas unidades na categorização, é importante dar um título, isso mesmo, um nome para cada uma dessas unidades para dar a entender de qual contexto ela foi retirada, de qual ideia ela faz parte. Então, cada uma dessas unidades tem um título. Outro ponto também muito importante é que essa relação entre categorização e teorização é um processo que ele nunca acaba, ele nunca é finito, ele nunca tem fim. Por quê? Porque está sempre em movimento, está sempre novas ideias surgindo, novas relações acontecendo. Então é um esforço que nunca está concluído inteiramente. Sempre há um processo de reconstrução histórica, sempre é necessário reformular esse arcabouço teórico, tanto daquilo que já está posto, como daquilo que está sendo produzido sempre. E aí a teorização, ela pode ser formulada a partir de dois processos diferentes. Nós
Nós temos as teorias a priori e nós temos as teorias emergentes. As teorias a priori, assim como as categorias a priori, o pesquisador ele já chega com algumas ideias que já foram formuladas por outros teóricos, já chega com teorias que já estão consolidadas, que já estão validadas. Enquanto as teorias emergentes são as teorias que vão sendo construídas ao longo da pesquisa, ao longo da análise, o pesquisador ele nem tinha intenção de descobrir determinadas situações, ele acabou descobrindo ao acaso por meio da sua atividade empírica, por meio da experiência. Só que agora nós vamos dar um passo a mais. Nós vamos conseguir relacionar objetividade e subjetividade, dedução e indução, quando se fala de teorias a priori e de teorias emergentes. Se você quiser o gráfico que eu vou mostrar agora, você vai acessar o grupo VIP no Telegram e também a comunidade Prof. EPT no Facebook. Eu vou disponibilizar os arquivos com os diagramas lá para que você consiga estudar. Agora, vamos conseguir relacionar dedução, indução, objetividade, subjetividade com teorias a priori e teorias emergentes. Vamos lá. Quando nós falamos de dialética, nós temos a objetividade de um lado e nós temos a subjetividade de outro. Mas o que é uma objetividade? O que é uma subjetividade? Sempre que você lembrar de objetividade, você vai lembrar que o pesquisador ele não vai colocar ele mesmo na pesquisa. Ele sempre vai olhar o foco da pesquisa com um certo distanciamento. Ele sempre vai olhar do lado de fora. Ele vai observar a chuva a partir da janela, mas olhando a chuva bem longe. Ele não vai interferir a partir das suas próprias experiências com relação àquela chuva que ele vê lá longe. Já a subjetividade, o pesquisador ele se coloca dentro da situação, ele se molha na chuva. Então, ele consegue observar a partir da sua experiência se a chuva ela está quente, se ela está gelada, se é uma chuva ácida, se é uma chuva que é sazonal, dependendo aí da situação, ele está imerso nessa chuva, nessa tempestade. Será que é uma chuva fraca, se é uma chuva forte? A partir da experiência dele. Como sujeito que está dentro desse processo de pesquisa, ele vai conseguir teorizar. Então, ele está mais próximo de quê? De uma teoria emergente. Enquanto a objetividade, em que o sujeito ele apenas observa de longe, sem colocar sua subjetividade, suas experiências pessoais, quando ele faz a pesquisa de uma forma objetiva, ele está mais próximo, claro, das teorias a priori, porque ele traz teorias que já estão postas, teorias que já estão consolidadas. Agora que você entendeu a diferença entre objetividade e subjetividade, relacionando objetividade às teorias a priori e subjetividade às teorias emergentes, como é que eu vou relacionar essa questão da dedução e da indução? A dedução, ela sempre vai partir de hipótese. Você deduz alguma coisa a partir de algum dado que você tem. Tendo isso, gente, nós temos uma dedução, nós vamos deduzir que certo fato, que certa situação, que certa especificidade daquilo que eu pesquiso é desse jeito a partir daquilo que eu já conheço. Ou seja, eu deduzo que isso é assim porque eu já li em algum livro. Eu deduzo que um fato é dessa maneira porque eu tenho certeza a partir de alguma teoria que eu já tomei como consolidada, uma teoria válida. Então, as teorias a priori, elas estão próximas da dedução. As teorias a priori, elas são dedutivas, porque eu deduzo que isso é assim porque a teoria que eu me baseio traz a informação dessa maneira. Diferente das teorias emergentes que são subjetivas, né, já que o pesquisador ele tem criatividade, ele tem autonomia, ele tem todo um percurso ao longo da análise, elas são indutivas, porque tudo vai acontecendo a partir da indução, a partir daquilo que é descoberto ao longo da pesquisa. Então, ele não traz dedução, mas, na verdade, entra um ponto que é muito importante que você entenda. A dedução, ela não exclui a indução. A objetividade, ela não exclui a subjetividade. Da mesma maneira que as teorias a priori, elas não excluem as teorias emergentes, porque elas são complementares. É impossível você fazer uma pesquisa do começo ao fim sem você buscar teorias já consolidadas, buscar teorias que já estão validadas,
Por quê? Porque é importante que numa pesquisa, mesmo que você vá descobrindo várias informações, que você vá categorizando ao longo da pesquisa, é importante que você tenha subsídios teóricos, que você tenha um arcabouço teórico que possa fundamentar essa sua pesquisa. Então, em resumo, as teorias a priori, elas são mais dedutivas, porque o pesquisador, a partir da teoria, ele vai entender que aquela unidade pertence a uma determinada categoria devido a um conceito, a uma teoria que ele já viu como validada. Já as teorias emergentes, elas são mais indutivas. Por quê? Porque elas vão acumular informações semelhantes e a partir dessas informações que vão sendo categorizadas, vão ser teorizadas posteriormente. E não esqueça que esse processo de teorização emergente, as teorias que vão surgindo ao longo da análise, elas vão ser suficientes para se compreender aquilo que se propôs lá no começo não. Mas é a busca, dessa teorização, é esse movimento do novo, do emergente, que vai ampliar essa compreensão que antes era menor e agora vai se alargando, que vai abrangendo novas informações que estão sendo aí categorizadas. Agora que nós entendemos essa relação das teorias a priori e emergente com subjetividade, com objetividade, com indução e dedução, nós temos um processo final, o resultado de toda essa análise, que vai ser o metatexto. Se você não sabe o que é um metatexto, fica ligado, anota aí que eu vou explicar agora. No dicionário diz que metatexto é um texto literário de elaboração de um novo texto. A primeira etapa do metatexto é a descrição do objeto de estudo. Então, o que é descrever? Descrever é enumerar qualidades, características do objeto que se está descrevendo. Então, é importante superar as descrições que são superficiais. É sempre interessante fazer uma descrição aprofundada, investigar o objeto de forma que não se explique o objeto, mas que se compreenda e que se interprete esse objeto, que é a proposta aí da análise textual discursiva. Em resumo, o metatexto é quando o trabalho de escrita ele se parte das informações empíricas, ou seja, das formações que são criadas, das informações emergentes. Lembrando que a emergência é o movimento para a compreensão daquilo que se quer saber. Outro ponto é que o sujeito sempre pensa que vai pesquisar uma coisa e ao longo do percurso da análise acaba descobrindo que tem que pesquisar uma outra coisa que lá no começo ele não tinha se planejado. Então é por isso que se chama auto-organizado, porque a pesquisa vai se auto-organizando à medida em que ela acontece. Diferente lá do planejado, que é quando a teoria a priori ela já tem todo um planejamento dessa pesquisa a partir das teorias que estão consolidadas. Mas essa parte aí do planejado e do auto-organizado a gente vai aprofundar já já. Você já observou que no texto fala sobre fusão de horizontes? O que é essa fusão de horizontes? Primeiro, o que é uma fusão? É quando dois objetos ou mais, eles se fundem, ou seja, eles passam a se mesclar, eles passam a pertencer a um mesmo objeto. E quando falamos de horizonte, você pode imaginar o mar. Sabe quando você olha lá para a praia e você vê uma linha que divide o céu e o mar, metaforicamente? Aquilo seria o horizonte. Então, quando nós pensamos numa fusão de horizontes, nós podemos imaginar o texto teórico, aquilo que já está consolidado, aquilo que já está escrito de um lado e as impressões do pesquisador a partir daquilo que ele vai vivendo. Então, no texto, o que seria essa fusão do horizonte? É o que nós entendemos como compreensão. A compreensão é finalmente entender aquilo que se quer saber. Toda pesquisa ela é baseada em uma questão, em um objetivo. Eu quero entender alguma coisa. E para entender essa coisa, eu preciso de um percurso. E no caso, a análise textual discursiva, ela vai trazer a descrição desse objeto, resgatar teorias a priori, caminhar uma teoria emergente sempre em busca de ter uma compreensão maior e não apenas compreender, mas também interpretar, que é o que a hermenêutica de Gadamer, que é um autor que é super trazido aí pela autora, vai reforçar. Então, essa hermenêutica gadameriana é exatamente essa questão de analisar a linguagem, de analisar os textos, sempre em busca da compreensão e o melhor. Não é apenas a compreensão sobre o objeto, mas também a compreensão do sujeito que está pesquisando
esse objeto. E para se chegar nessa compreensão, vamos reforçar novamente a questão da dedução e da indução, que são processos totalmente opostos, que estão em extremos diferentes. As categorias a priori, elas são de natureza mais objetiva, mais dedutivas. Já as categorias emergentes, as teorias emergentes, elas são mais indutivas, são mais subjetivas. Então guarda essa imagem para que você consiga entender melhor esse processo que são localizados aí em extremos opostos quando se fala de categorização. Essa abordagem indutiva, ela implica em uma construção gradativa do objeto de pesquisa. É uma construção que vai acontecendo aos poucos, à medida que a pesquisa ela vai caminhando. Outro ponto que eu quero que você anote é que as categorias a priori, além de serem dedutivas, objetivas, elas sempre estão mais próximas da explicação, enquanto as categorias emergentes, que estão próximas da subjetividade, estão próximas da indução, elas estão em volta de uma compreensão e de uma interpretação. Então nós temos explicação de um lado e temos compreensão e interpretação de outro. E a análise textual discursiva é uma metodologia que ela é fenomenológica e ela é hermenêutica. Fenomenológica porque ela sempre está preocupada da maneira como o objeto ele vai se revelar para o pesquisador, a maneira como a situação é compreendida por esse pesquisador. E a hermenêutica também vai sempre estar atenta aos textos, sempre levando em consideração como esse pesquisador ele entende aquilo que ele lê. Então, o conhecimento é produzido ao longo da pesquisa sobre o objeto, mas o pesquisador ele também amplia o seu conhecimento e isso é super bem considerado pela hermenêutica. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que qual dessas análises são mais próximas da segurança e da insegurança, da certeza e da incerteza? É a teoria a priori que ela é mais segura? Ou seria a teoria emergente? Qual delas você tem mais certeza? Qual delas você tem mais incerteza? É a teoria a priori ou é a teoria emergente? Vamos relacionar certeza e incerteza com essas categorias agora. A teoria a priori, você vai ter uma certeza maior. Por quê? Lembra que você vai estar se referenciando em autores que já pesquisaram sobre o assunto? Então, você vai ter aí um sentimento de uma maior certeza, enquanto nas teorias emergentes, você vai estar mais incerto. Porque, como tudo vai se desenrolando, se desenvolvendo durante a pesquisa, durante a análise, você vai estar um pouco mais inseguro, porque toda criatividade tem uma certa insegurança, porque o novo ele aparece e a forma como você vai lidar com essa situação nova vai demandar uma certa insegurança que, claro, vai sendo resolvida a partir de novas análises, de novos estudos, de novas fundamentações teóricas. Agora nós vamos falar sobre a dialética na categorização entre o planejado e o auto-organizado. E qual a diferença entre algo que é planejado e algo que é auto-organizado? Ora, as teorias a priori, elas são planejadas, porque se baseiam em teorias que já eram fundamentadas, teorias que foram trazidas de autores que já validaram esses fundamentos. Então nós temos esse movimento da certeza de um lado e da incerteza de outro, que é justamente essa fundamentação, essa teorização que vai emergindo ao longo da pesquisa. A certeza, que é mais próxima dos processos dedutivos, ou seja, das teorias a priori, que são mais objetivas, e temos aí a incerteza, que é mais próxima de processos indutivos, subjetivos, ou seja, das teorias emergentes. E se eu te perguntar se a análise textual discursiva ela tende mais para a indução ou para a dedução, qual dessas opções você escolheria? Gente, a análise textual discursiva ela tende para a indução, porque sempre vai se valorizar que o pesquisador, ao longo da pesquisa, ele possa produzir seus resultados, seus conteúdos a partir daquilo que ele aprende, a partir daquilo que ele decide que quer aprender. Então, a análise textual discursiva ela tende mais para a indução,
mas ela aceita também a dedução porque é necessário ter esse arcabouço teórico. Um outro movimento dialético, quando nós falamos de ATD, é a amplitude e a precisão. Essa precisão e essa amplitude, elas vêm para hierarquizar as categorias. Então nós vamos ter categorias maiores e vamos ter categorias menores, categorias mais precisas e vamos ter também categorias menos precisas. Quanto mais precisas as categorias, maior é o número de categorias que vão ser necessárias, e quanto menos precisas, menos categorias são necessárias, menos categorias que serão maiores, porque elas vão abranger essas informações, essas unidades que são menos precisas. Então nós temos esse processo de categorização, que é hierárquico, que produz aí uma estrutura de categorias iniciais na base da estrutura, e nós temos as categorias finais no topo dessa estrutura. Então o processo de categorização, ele pode conduzir à construção de sistemas de categorias, incluindo categorias de diferentes amplitudes. Então nós vamos ter aí diferentes níveis de categorização e, claro, elas podem apresentar diferentes amplitudes e diferentes precisões. Ao longo da pesquisa, o pesquisador pode tanto categorizar de uma maneira ampla como com a menor amplitude. Isso sempre vai depender do objetivo da pesquisa, novamente, e claro, das informações que ele vai precisar categorizar. Afinal, o que é que tinha a ver aquela metáfora do Jano, né? Das faces de Jano? É justamente nesse movimento entre certeza e incerteza, porque nesse movimento da categorização, levando em consideração a certeza e a incerteza, essa movimentação é como Jano, que é uma figura mitológica que tem duas faces, e uma face olha para o passado e uma face olha para o futuro. Então nós podemos fazer essa relação que as faces de Jano, uma olha para o que foi realizado e outra para o que ainda precisa ser feito durante a pesquisa. Então, quanto mais próximos da clareza, da precisão, da explicitação dos critérios que vão ser utilizados para categorizar esses objetos, mais próximo da certeza nós vamos estar e mais simples, mais organizados vão estar essas categorias iniciais, intermediárias e finais. Então, se há a certeza do que se está fazendo com a incerteza do que ainda precisará ser feito, sempre levando em consideração a intuição do pesquisador, que na análise textual discursiva ela vai ser considerada e vai ser valorizada. Por fim, nós vamos tocar no assunto que é a diferença entre análise de conteúdo, análise do discurso e análise textual discursiva. São tudo a mesma coisa? Elas se parecem? Elas são muito diferentes? Será que essa análise textual discursiva ela está entre uma análise de conteúdo e uma análise do discurso? É isso que nós vamos entender agora. De uma forma bem resumida, a análise de conteúdo ela faz uso de inferências, ela se preocupa como está codificado as palavras, como elas se apresentam na análise, é muito a questão da estrutura do conteúdo. Então nós temos essa análise do conteúdo, que a preocupação dela está na forma. Então na análise do conteúdo, o foco é intenso no método de como faz. Já na análise do discurso, nós vamos ter conceitos bem específicos como semiótica, como argumentação, nova retórica, que são conceitos bem densos que fazem sentido quando se pensa numa análise do discurso. Então, nós temos a análise de conteúdo, que se preocupa no como faz, nós temos a análise do discurso, que se preocupa com essas questões de análise do discurso, de retórica, de argumentação, e nós temos uma análise textual discursiva, que a Maria do Carmo Galeazzi e Robson Simplício deixam claro. A análise textual discursiva não está entre análise de conteúdo e análise do discurso. Ela simplesmente é uma metodologia, mas não está entre essas duas outras não. Então, se essa análise não é nem análise de conteúdo e nem análise do discurso, qual é realmente a finalidade da análise textual discursiva? E, na verdade, é um viés fenomenológico e hermenêutico também. Mas por quê? Porque não se preocupa-se apenas com o objeto da pesquisa, mas com o sujeito também. O sujeito é algo que é muito importante de ser levado em consideração durante a pesquisa, porque a análise textual discursiva ela vai estar preocupada com aquilo que o pesquisador aprende, a forma como ele amplia o conhecimento, a forma como ele se insere em todo esse processo de análise. Em
Em resumo, o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos sobre teorização, sobre o modo clássico de teorização, que é mais puxado para o a priori, teorias emergentes, vimos também sobre dedução, indução, objetividade, subjetividade. Reforçamos a diferença de explicação e, de um outro lado, a compreensão e a interpretação. Vimos também a metáfora das faces de Jano. Agora nós completamos as metáforas que são utilizadas no texto, quebra-cabeça, mosaico, as faces de Jano, que uma face olha para frente, uma face olha para trás, uma face se preocupa com aquilo que está sendo pesquisado e a outra se preocupa com aquilo que ainda vai ser pesquisado. Vimos também a questão da precisão e da amplitude e das categorias iniciais, intermediárias e finais. Quer ter acesso ao resumo desse episódio? Fica ligado lá no grupo VIP do Telegram, que já está lá. No próximo episódio será um encontro ao vivo, em que eu vou me encontrar com você para tirar várias outras dúvidas que possam ter ficado, vamos reforçar alguns conceitos e finalmente compreender de uma maneira completa o texto da dialética na categorização da análise textual discursiva. Pega as dúvidas que você anotou, deixa lá na postagem do Instagram que eu vou dar uma olhadinha e amanhã a gente se encontra. Até lá!